Olá, aqui estamos novamente. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um episódio de Um Dia por Vez. E neste nosso segundo episódio, eu quero conversar com você sobre resiliência. E eu já vou começar te perguntando: você é resiliente? Quando eu criei o meu blog, eu coloquei o nome de Fênix porque Fênix era a minha pessoa, era como eu me via, é como eu me vejo. E, para ser mais sincera ainda, é como eu vejo todos nós. Eu realmente acredito na capacidade que todos nós temos para morrer quando necessário e renascer das próprias cinzas. Ou seja, morremos quando precisamos encerrar um ciclo e renascemos quando temos a necessidade de encontrar uma nova vida, um novo modo de viver, quando nós precisamos reagir a alguma situação, enfrentá-la e buscar uma alternativa, um novo caminho. Então, no final das contas, somos todos fênix. E se você parar para pensar, a resiliência, ela está ali, lado a lado com a fênix, se complementando e em determinado momento se unindo, se fundindo. Originalmente, o significado da resiliência vem da física, que justamente define o quão resistente é o material após sofrer uma deformação elástica. No dicionário diz o seguinte: define o nível da resistência de um material e sua capacidade de retornar ao estado original sem danos. Eu gosto de conhecer a origem, o significado das palavras. E aí, quando você transfere isso e aplica esse termo para analisar um comportamento humano, você entende que as pessoas resilientes são aquelas capazes de superar as suas crises e enfrentar os seus próprios problemas, de modo que tais experiências as fortaleçam ainda mais ou que pelo menos dê um novo significado à sua vida. Não necessariamente sem danos, como a física avalia, ou retornando ao seu estado original, porque ninguém consegue ser a mesma pessoa depois de sofrer traumas ou algum tipo de dano. Mas, de alguma forma, as pessoas resilientes, elas seguem adiante com uma resistência muito maior, sem dúvida alguma, e com mais preparo para os eventos futuros. Porque os resilientes, eles aplicam essas experiências na vida e as transformam em aprendizado, tirando dessas lições algo que possa ser reaproveitado e que, de fato, seja transformador. Sabe aquela expressão popular que diz: se a vida te dá um limão, faça uma limonada? Então, ser resiliente no final das contas é pegar os seus limões e fazer a sua melhor limonada. Fazendo uma analogia geral, no final de tudo, é se transformar na fênix. Após tantas batalhas, morrer e ser necessário, fundamental, renascer mais forte e mais preparado para uma nova vida. Eu tenho lido muito sobre resiliência, justamente para tentar compreender essa habilidade que algumas pessoas têm para readaptação. Na psicologia, uso o termo da elasticidade, que inicialmente faz com que essas pessoas se encolham até quase sumirem, para depois expandirem e se revelarem ainda maiores. E quando eu parei para pensar, eu me coloquei nessa situação, porque eu me vi vivendo isso várias vezes, diante de problemas, de situações complicadas, bem caóticas mesmo, eu me vi encolhendo, sumindo ali, com medo, né? É o medo que te faz encolher, querendo desaparecer, você quer sumir. Mas aí vem uma voz que grita, e aquilo ecoa na sua mente falando: acorda, reage, luta, sai daí. E aí você dá um salto, você acorda e entende que você precisa ir para outro lugar.
E é essa elasticidade que te transporta daquele ponto de quase sumiço para um ponto onde você se vê crescendo. É aquela necessidade, a situação criou essa necessidade e você foi atrás disso. Então o resiliente ele busca isso. E aí que fica claro é que tanto os problemas quanto as dificuldades, eles são fundamentais para o nosso crescimento. É um fato comprovado, principalmente quando se entende que sem esses elementos nós não encontramos ou não vamos em busca, na verdade, daquela alavanca que precisamos para nos impulsionar, para nos transportar de um ponto para o outro. O que diferencia uma pessoa resiliente das demais pessoas é o fato que a pessoa resiliente, ela sempre vai enxergar oportunidades para a mudança dentro do caos. E ela vai mudar, ela vai se empenhar, ela vai estabelecer isso como meta e ela vai atrás disso para mudar. É a transformação. As pessoas que não são resilientes, e eu não vou nem titular como fracas, porque eu não sei também se é uma fraqueza, talvez ela só não tenha despertado, porque eu acredito que todos têm dentro de si os elementos da resiliência. Só que alguns exercitam, outros não. Então eu não vou chamar de fraco essas pessoas. Mas eu vou dizer assim, que essas pessoas elas preferem passar o resto da vida chorando, se vitimando por infelicidade, por infortúnio. Sabe aquelas pessoas que são as pobres infelizes, as pobres coitadas, coitadinhas. Elas se sentem bem nesse papel de vítima e por isso que elas ficam lá. É o oposto da pessoa resiliente. Olha, eu estou lendo um livro e ele se chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Esse livro é do Viktor Frankl, que é um psicólogo que viveu em vários campos de concentração, na verdade. E ele aborda, nesse livro, a resiliência como um modo de sobrevivência, como um modo de se buscar um sentido para viver. O livro é o relato da experiência dele dentro desses campos de concentração que ele viveu e de como que ele conseguiu, entre tantas dores e tantos sofrimentos, sobreviver. Qual foi a técnica que ele adotou para encontrar o seu modo de sobrevivência? Qual foi a sua técnica em busca de sentido para viver? O Viktor, nesse livro, ele diz, entre tantas coisas, que quando não conseguimos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. Então, é isso. Quando você está no problema, o problema está lá, você não tem como mudá-lo mais. Mas você tem a condição de mudar a forma como você enxerga e lida com esse problema. Esse é o desafio, de mudar a si. Claro, eu não estou minimizando nem a dor e nem o sofrimento. Porque eu entendo que a dor, no final das contas, ela vai ser sempre dor. E eu, inclusive, digo para quem me conhece, eu costumo dizer que a gente deve respeitar a dor e o sofrimento dos outros, porque o que dói em mim pode não doer para você ou em você, mas não deixa de ser uma dor, não deixa de ser a minha dor. Então a gente precisa sim respeitar. Porém, eu penso também que se a gente não estabelecer um tempo para lidar com isso, se a gente não conseguir coordenar, gerenciar esse tempo, tanto a dor quanto o sofrimento, eles vão acabar nos paralisando em algum momento. E aí a gente vai se transformar nos chorões, naquelas pessoas amargas, nessas vítimas que a gente tanto critica. A gente já conversou, inclusive, sobre a necessidade de se olhar ao redor e estar atento às bênçãos
e aos pequenos milagres que nos cercam, utilizando a gratidão como um recurso essencial para a vida. Então, dentro dessa visão e dentro desse conceito, eu queria te pedir para novamente olhar ao seu redor e enxergar quantas coisas boas estão acontecendo. E você, claro, está aí enfrentando os seus problemas, está travando as suas batalhas, porém você também está se excluindo de qualquer possibilidade de viver algo novo, de viver algo diferente. Você não tem um projeto. É isso. Você não criou um projeto para se apegar, para focar. Se a gente cria um projeto, se a gente se dedica a ele e utiliza esse projeto como apoio, a gente consegue fazer com que os problemas mudem de categoria e passem a ser apenas obstáculos a serem superados, experiências negativas, somente isso. Também não estamos minimizando os problemas, estamos transformando o modo como se encara, porque quando eu penso em problema, isso me assusta, isso me paralisa. Mas quando eu penso que é somente um obstáculo, eu me vejo em condições de superá-lo. Então muda a forma como eu olho o problema e automaticamente como eu vou reagir a ele. Aí, nesse momento, começamos sim a agir e a pensar com resiliência. Se a gente tem uma meta e um objetivo e eles forem maiores, muito maiores que tudo isso, a gente não vai permitir que obstáculos nos desviem, na verdade, desse caminho, não é? Então, o conselho é que você busque algo que te motive ou que você faça algo por você, que te seja importante, por mais simples que pareça. Faça, apenas faça. Aí você vai perceber que tudo muda quando você também muda o foco. E é claro, ser resiliente não é ser passivo. Ser resiliente não é aceitar tudo com complacência. A resiliência ela vai muito além de sorrir, de aguentar. Não é aquela situação que você está apanhando, está sendo humilhado, está sofrendo, mas você fica lá calado, de cabeça baixa, porque é dessa forma que você acha que um resiliente tem que ser. Não. Não é assim. Você tem que entender que existe um processo também pelo qual a gente passa, de reformulação de conceitos, pensamentos, atitudes. A gente tem que reprogramar o cérebro para emitir novos comandos de como que a gente vai tocar ali para diante. Isso é um processo. Só que dentro desse tempo, a gente precisa, além de lidar com todo esse estresse, gerenciar as emoções de modo que a gente não comprometa nem a saúde física e nem a mental, porque senão a gente pira. E foi isso que o Vitor fez no campo de concentração. Ele precisou cuidar principalmente da saúde mental, porque ele vivia sob a pressão, sobre o trauma, o medo. Precisa ter muito equilíbrio. Então, o que eu te digo é que a resiliência é para poucos, não é fácil. Eu li também algo que define a questão da resiliência da seguinte forma: pessoas resilientes não são livres de problemas, elas apenas os superam sem desmoronar. Nesse ponto, eu vou discordar e vou te explicar por quê. Eu tenho sido resiliente por toda a minha vida. Eu sempre fiz limonada com todos os limões que eu colhi pelo meu caminho. Eu sempre busquei saídas e formas de me superar, de me transformar em alguém melhor. Eu nunca abaixei
a minha cabeça diante de um problema. Eu nunca tive medo de me levantar depois de uma queda. Eu nunca fui de chorar sem uma razão. Eu nunca me permiti sofrer demasiadamente para me tornar vítima. Eu senti na pele inúmeras vezes, a tal da expressão aprender pelo amor ou pela dor. E quando eu menos me dava conta, lá estava eu, quase sempre aprendendo pela dor. Porque para mim a dor sempre foi uma das formas de aprendizado. Sabe onde eu discordo dessa afirmação? Quando ela diz que as pessoas resilientes superam suas dificuldades ou enfrentam seus problemas sem desmoronar. Olha, eu desmoronei tantas vezes. Aliás, eu acho que desmoronei todas as vezes. E não porque eu fui fraca, porque eu fui passiva, porque eu fui covarde, porque eu tive medo. Eu me vejo resiliente porque eu desmoronei sim, mas era justamente para poder retomar a consciência e enxergar não apenas a urgência, mas a necessidade de mudar a situação para que os danos não fossem irreversíveis e eu não me tornasse a maior prejudicada. E como eu te disse, ser vítima nunca foi uma opção para mim, até porque eu nem me vejo bem nesse papel. Então, o que eu fazia? O que eu sempre fiz? Bora fazer a limonada. Nietzsche escreveu que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Você consegue entender o que isso significa? Significa que você deve focar naquilo que te motiva a viver e não na forma ou no modo como você tem vivido. Mudar o olhar, estabelecer um projeto, uma meta. Por que viver? Para que viver? E deixa que o como você vai suportando, você vai levar. É só você mudar de posição e buscar o seu projeto. E eu vou ser muito, muito sincera com você, sem que te pareça, claro, egoísta. Se você tiver que buscar um projeto, criar, eleger um projeto, que você seja o seu projeto. Eu sempre digo para todo mundo, e principalmente para mim mesma, que o importante nas quedas é levantar-se com a cabeça erguida e seguir em frente com dignidade. Então, nunca, em tempo algum, de forma alguma, perca a sua dignidade por problema algum ou por pessoa alguma. O Nietzsche escreveu também que o que não me mata me torna mais forte. Então, seja forte. Se você cair, levante com a cabeça erguida, muito mais forte. Porque os problemas, por pior que pareçam, eles não matam ninguém e não vão te matar. Siga adiante, acreditando que a resiliência é para poucos. Sim, ela é difícil. Não é qualquer um que consegue ser resiliente. Mas a resiliência cabe em você, ela pode ser para você. Você tem condições de ser, de praticar a resiliência. Então, respira fundo e acredite na sua capacidade de superação. Afinal, nós somos fênix, lembra? Lutamos bravamente, enfrentamos nossos piores demônios e morremos, sim. Morremos quando necessário, quando precisamos encerrar um capítulo, quando precisamos encerrar um ciclo. Não porque nós somos fracos ou incapazes de vencer nada, longe disso. Nós morremos porque precisamos da morte e das nossas próprias cinzas para esculpir uma pessoa ainda mais forte e preparada para essa nova vida que renascemos. Pode ser uma forma romântica, poética de se ver as coisas, tudo bem, não tem problema você pensar assim, mas eu ainda prefiro
enxergar a beleza que me motiva a buscar um sentido para a vida, do que sentar para chorar enquanto a vida passa diante dos meus olhos. Busque um sentido para a sua vida e perceba que os problemas serão apenas provações, testando a sua força e a sua fé. Não os evite, apenas enfrente, porque é assim que a gente supera os obstáculos, solucionando os problemas e os deixando no passado. Porque a gente também já conversou sobre isso. É no passado que eles ficam. Os problemas estão lá atrás. A gente não precisa carregá-los pela vida fora em forma de culpas ou de frustrações. A nossa bagagem não precisa de mais esse peso. E a ideia é justamente o contrário. A gente precisa se desfazer dos pesos e não acumular mais um. Tá certo? Eu te perguntei no início se você é resiliente. Se você ainda não sabe a resposta, então para e pensa em todos os seus problemas e veja como você tem lidado e enfrentado tudo isso. Se no final o seu placar estiver dando vitória para os problemas e você estiver tomando uma lavada, tipo aquela que o Brasil tomou da Alemanha, significa que é hora de mudar isso. É hora de buscar um sentido que te faça ir adiante. Eu já te adianto, ó, não é fácil, tá? Não é fácil, porque por muitas vezes você vai ter aquelas duas vozes, uma em cada ouvido, te dizendo formas contraditórias de conduzir a vida ou de como tomar decisões. Por muitas vezes você vai chorar, se sentir impotente, incapaz, pequeno, insignificante e sem força alguma para se levantar. E eu te digo, você deve experimentar todas essas emoções, justamente para entender o valor e a importância de cada uma delas. Mas, num determinado momento, você vai precisar se levantar e seguir, vivendo um dia por vez, que é essa nossa proposta, buscando o verdadeiro sentido para a sua vida. Porque a vida ela está repleta de sentido, basta só que você apure os seus sentidos para encontrar o seu sentido de viver. Entende? Então, desenvolva sua audição e aprenda a escutar melhor, excluindo, desconsiderando todas as palavras tóxicas, amargas e negativas daquelas pessoas que só querem te ver para baixo. Apure a sua visão para enxergar com clareza o seu caminho e, acima de tudo, a sua direção. Apure o seu paladar para saborear com gosto as suas vitórias. E, igualmente, o seu olfato para sentir o aroma delicioso do tempero, aquele tempero que transforma a sua vida. E não se esqueça nunca do seu tato, para agarrar as oportunidades, segurar com as suas mãos com força, entender a importância da sua vida. Então sinta com todos os seus sentidos e veja como eles são preciosos. Entenda que tudo que você precisa para encontrar o seu sentido de viver está em você. Então sinta e viva, mas viva. Não se esqueça de viver, porque nós queremos e nós podemos. Estamos aprendendo, estamos caminhando, estamos lutando. E é assim, um dia por vez que vivemos. Eu sou a sua anfitriã, Jaque Freitas, e neste momento te convido para fazer a melhor limonada da sua vida. Bora lá? Muito obrigada, do fundo do meu coração, pelo carinho, por você ter me cedido seus preciosos minutos, e eu espero te encontrar no próximo episódio.
Agora eu vou encerrar daquela forma que você sabe que eu adoro, que é o meu eu interior saudando o seu eu interior. Namastê.